Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 23. Vamos ao texto. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura adoradores. Parou para meditar este versículo? O Pai procura adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse versículo está inserido em João capítulo 4, na famosa história de Jesus quando encontra a samaritana. Jesus está em um local onde ele não poderia estar. Jesus está conversando com uma mulher em um território hostil, porque sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. Muitas pessoas questionam, pastor, mas Samaria era uma terra pagã? Irmãos, é complexo nós determinarmos isso, porque depende de uma perspectiva. Do ponto de vista dos judeus, da Judéia, Samaria era vista como um lugar de práticas religiosas impuras e misturadas, quase como pagãs, devido à miscigenação étnica e religiosa que ocorreu após a conquista assíria no século 7, isso antes de Cristo. Os assírios deportaram israelitas e trouxeram outros povos subjugados para viver na região. E esses novos habitantes mantiveram seus costumes, levando uma mistura de adoração a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, com adoração a outras divindades, o sincretismo. É o que muitas vezes acontece no Brasil. Você vê um sincretismo religioso, as religiões misturadas. Isso do ponto de vista judaico, sim. Por conta dessa mistura, os samaritanos eram considerados pagãos. Agora, do ponto de vista dos próprios samaritanos, eles se consideravam os verdadeiros descendentes dos antigos israelitas, ou seja, das tribos de Efraim e Manassés. Por isso, eles adoravam o único Deus de Israel, Yahvé. Eles baseavam a sua fé exclusivamente na Torá, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco samaritano, que consideravam a única escritura sagrada autêntica, rejeitando os livros dos profetas, os escritos aceitos pelos judeus. Eles adoravam no Monte Gerizim, que consideravam um lugar sagrado escolhido por Deus em oposição ao Templo de Jerusalém. Por que eu iniciei este devocional mostrando esses dois pontos de vista? Porque os judeus, Judéia, adoravam o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Yahvé, no Templo de Jerusalém. Os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Então, quando Jesus chega para conversar com aquela mulher frustrada, com aquela mulher que estava com a vida toda destruída em várias áreas, não só a afetiva, porque ela havia sido repudiada 5 vezes, e este marido a qual ela estava agora não pertencia a ela, Jesus vem restaurando várias áreas de sua vida. E uma delas é o conflito religioso que havia na época entre judeus e samaritanos. A samaritana está perguntando para Jesus aonde é o lugar ideal, aonde é o lugar correto para adorar. E aqui eu entro no tema do nosso devocional. Vamos falar sobre a cultura do adorador. Muitas pessoas estão se perguntando: onde é o lugar correto para adorar?
aonde eu devo adorar? Qual é o lugar certo? Qual é o lugar onde há a manifestação de Deus? Irmãos, nós precisamos entender a cultura do adorador. Porque a cultura do adorador vai muito além das canções que nós entoamos em um culto, que nós entoamos dentro da nossa casa. A cultura do adorador vai muito além das expressões visíveis da fé. Talvez as expressões de ir a um determinado templo. Talvez as expressões de fazer a determinada campanha. Talvez as expressões que muitas pessoas estão querendo cristalizar o adorador. A cultura do adorador, ela nasce no coração daquele que entende primeiramente quem é Deus e quem esse Deus é para ela. Meus irmãos, ninguém pode adorar um Deus a qual não conhece. Então, adorar é muito mais do que cantar. Adorar é muito mais do que tocar um instrumento. Sim, isso também são formas de adoração. Adorar é muito mais do que você ir ao culto. Adorar é muito mais do que você dobrar os joelhos e orar. Sim, é bom, é importante, é necessário, faz parte da nossa vida cristã. Mas adorar, sobretudo, é um estilo de vida. Veja que a samaritana estava perguntando qual o lugar. Qual é o lugar? Era mais uma vez a samaritana trazendo para uma conversa um peso histórico, uma rincha de duas etnias, mas Jesus estava chegando e dizendo: olha, eu não quero saber dessa confusão, dessa briga de anos, dessa discussão que vocês têm, se é no templo ou se é no monte. Eu quero te dizer que o Pai está procurando adoradores em espírito e em verdade. Mesmo que você esteja em uma terra qual eles consideram como impura, eles acham talvez que é pagã, isso não importa. Importa que aonde você estiver, você pode ser um adorador do Senhor. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Adorar a Deus é um estilo de vida, é um posicionamento constante. Diante de quem? Dos homens. Diante do templo onde eu vou, diante do monte a qual eu subo? Não! Diante de Deus, diante do Criador. A mulher estava querendo saber o lugar. A mulher estava querendo saber onde tinha água. E Jesus inaugura na vida daquela mulher o quê? Uma fonte. E uma fonte inesgotável. Não um lugar de água parada. Às vezes nós estamos condicionando os nossos momentos de adoração a lugares, como aquela mulher, que foi em um poço pegar água para saciar a sua sede. Sede que ela quis saciar de uma água parada. Mas o verdadeiro adorador conhece a fonte. E aonde está? Seja em Jerusalém, seja no Monte Gerizim, aonde está? Ele flui, porque ele bebe da fonte. Ele bebe da fonte. O verdadeiro adorador não depende de um ambiente, ele não depende de uma música, ele não depende de um clima, de uma luz acesa, de uma luz apagada. Ele não depende de um momento específico. Irmãos, o verdadeiro adorador carrega em si a presença de Deus, a fonte. Aquela samaritana se torna, se não a primeira a propagar o evangelho. Missionária, volta para a cidade e anuncia quem é o Messias. Não era mais externo, não era mais geográfico, era interno. Era algo que ela entendeu, ela aprendeu com quem? Com o verdadeiro mestre, Jesus. Então, o verdadeiro adorador, ele carrega em si a presença de Deus. E quem carrega a presença de Deus, irmãos, transforma qualquer lugar em altar. Que coisa linda! A samaritana vai para a sua aldeia e transforma aquele lugar em um altar. Meu Deus do céu, isso é lindo. Daniel, dentro da cova dos leões, transforma aquela cova cheia de leões em um altar para adorar o Senhor.
Bendita seja a pedra colocada na porta da cova dos leões, que levou a Daniel a adorar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, também na Babilônia, transforma aquela fornalha ardente em um altar para o Senhor. Paulo e Silas chegam a Filipos, apanha, são encarcerados. Diz a palavra que em determinado momento da madrugada ouve-se um canto, uma adoração. Paulo e Silas transformam aquele lugar de prisão, de cárcere, em um altar. Por quê? Porque eles entenderam a cultura do adorador. O adorador não faz nada além senão adorar em qualquer circunstância, mesmo que esteja doendo. E veja as circunstâncias a qual esses exemplos que eu acabei de narrar, eles adoraram. Na fornalha, na cova, na prisão, adorando, glorificando a Deus, porque não é externo, irmãos, é interno, é a cultura do adorador que eu e você precisamos aprender. A cultura do adorador é marcada pela entrega, é reconhecer que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Ei, você acordou em mais um dia, lembre-se, esse dia está dentro de um propósito muito maior, o propósito do Criador, do Senhor para a tua vida. Não desperdice. Reconheça que tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Sim, eu sei que você estuda. Sim, eu sei que você trabalha. Sim, eu sei que você se prepara. Sim, eu sei que talvez você é controlado em algumas áreas. É cauteloso, mas eu preciso dizer, tudo pertence ao Senhor. A cultura da adoração nos convida a viver a obediência, a viver a dependência, a viver a santidade, a viver o que? O amor. O amor. Mesmo quando o mundo oferece caminhos mais fáceis. Então aqui, irmãos, a ideia central é simples e forte. Deus não está procurando performance religiosa. A samaritana estava interessada na performance religiosa. É no templo ou é no monte? Quem está certo? E Jesus chega para dizer, todos estão errados, inclusive você. O Pai não está buscando a performance religiosa. O Pai está buscando sinceridade. Ele não está atrás de gestos externos, rituais, aparência. Ele está interessado no coração real, na verdade, na intencionalidade. Eu torno a dizer, meus irmãos, a intenção pelo qual o povo de Deus está se reunindo, quando você olha aquela multidão, os cultos, ali é diverso. É diverso. Nem todas as pessoas estão ali para adorar. Muitas estão atrás do milagre e não tem problema nenhum. Mas adoração é você dar mesmo quando você não tem. É você dar mesmo quando a promessa não foi feita. Meus irmãos, só há promessa se o altar estiver edificado. Se o altar não é edificado, sem adoração, não há promessas. Nada surpreende esse Deus. Você pode cantar o bonito que for, o afinado que for, ensaiar os melhores arranjos, e eu digo que tem que ensaiar mesmo, tem que estudar mesmo, mas nada vai impressionar o Senhor. Veja que o que agrada a Deus, o que promove festa no céu, é conversão. E não o melhor hino que cantamos, e não a melhor estrutura que apresentamos, porque nada impressiona Deus, nada. Deus não se impressiona com aparência. Nós sim. Nós nos impressionamos. Deus não. Ele está interessado no coração real, na intencionalidade, torna a dizer, com a intenção, na coerência entre a vida e a fé. Então, quais os pontos nós podemos aplicar com essa palavra? Meus irmãos, 3 pontos. Viva a sua fé com autenticidade. Não precisa parecer ritual.
Deus se agrada quando você é honesto com Ele, até nas suas dúvidas, cansaços ou lutas. Para com esses rituais, meus irmãos. Para com isso. Adoração que não promove mudança de vida é adoração vazia, é religiosidade vazia. Eles brigavam. Dá para você entender isso? Vocês estão errados, vocês estão adorando no lugar errado. Será que mudou nos dias de hoje? Assembleano que não fala com presbiteriano. Presbiteriano que não fala com talvez as igrejas neopentecostais. Será que mudamos? Ou será que ainda estamos construindo os nossos lugares de adoração? E no meu lugar de adoração, aqui Deus verdadeiramente fala. Aí não. Nesse lugar aí a que você está adorando, não. O meu Deus não fala. Parece que nós temos procuração de Deus, né? Nós queremos determinar onde Ele fala, onde Ele age. Seja honesto, meu irmão. Seja honesto. Segundo ponto, adore com o coração, não só com os lábios. Isso vale na oração, isso vale no louvor. Na forma como nós tratamos as pessoas, nas decisões que tomamos ao longo do dia. A adoração verdadeira envolve atitude, irmãos. Atitude. Veja que o verdadeiro adorador, ele se movimenta. Jesus chega em uma terra pagã chamada Gadara. E aquele que era endemoniado, aquele que andava nu, aquele que correntes não seguravam, aquele que morava agora nos túmulos, não morava na casa, é liberto. Ele quer voltar com Jesus para o outro lado do rio. Mas Jesus diz, não fique aqui. E diga com seus lábios as grandes coisas que Deus realizou em sua vida. E aquele que era endemoniado se torna propagador do evangelho. Propagador da boa nova. Ou seja, se moveu em atitude. Assim como a samaritana volta para sua aldeia, se move em atitude. Não viveu apenas uma experiência. Depois da experiência, eles partiram para o relacionamento. E último ponto, busque a relação real com Deus. Antes de sair correndo para cumprir compromissos, e até mesmo compromissos do templo, tá? Compromissos da igreja. Reserve um minuto para falar com Ele. Já que você está indo realizar a obra que é dele, fale com Ele, o dono da obra. Fale aí de forma honesta, de forma simples. Isso já é adoração. Adoração é você saber que existe um Deus que te contempla. E que tudo que você faz precisa ter a assinatura deste Deus. Isso é viver em espírito, em verdade. Isso é viver em espírito de adoração. Salmo 51, versículo 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Salmo 24, do 3 ao 4. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus, mais uma vez, estava enfatizando que aparência não é adoração. Talvez nós estamos portando aparência de adoração. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pois nós adoramos a Deus no Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Ou seja, nossa vida inteira é um ato de adoração a Deus. Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia. E queremos, Senhor, fazer do nosso acordar até o momento do nosso repouso um ato de adoração a Ti. Obrigado, Senhor, porque temos a possibilidade de adorar o Senhor no nosso cotidiano, nas pequenas coisas. Obrigado, ó Deus, porque o templo não nos detém. Os lugares religiosos não são detentores da Tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ao entregar o Seu único Filho na cruz, tendo o véu se rasgado, nós temos livre acesso à Tua presença.
E podemos agora te adorar não mais com hinos, não mais com sacrifícios, mas com a nossa vida inteira. Pai, nos ajude a fazer com que a nossa vida inteira esteja de acordo com essa cultura do adorador. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, não nos deixe refém de uma religiosidade morta, uma religiosidade que não nos muda, não nos transforma, só nos segrega, só nos divide. Ó Pai, dai-nos a graça de buscar o Senhor em espírito e em verdade. É o que oramos, é o que agradecemos, é o que desejamos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.